Priscila Cairo e eu capacito fisioterapeutas do zero à prática clínica em paralisia facial. Vem comigo! Estamos finalizando hoje, encerrando a Semana da Paralisia Facial, onde eu disponibilizei 3 aulas sobre os 3 pilares fundamentais em paralisia facial, que foi a percepção, a mobilidade e o movimento, baseado no meu método, baseado no método de liberação e indução do movimento. Vem comigo, boa noite, boa noite. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação à Semana da Paralisia Facial. Eu tô com vocês no Instagram e tô ao vivo também no YouTube. Essa live ela não ia ficar gravada, mas ela vai ficar. Decidi deixar ela gravada. Aline, boa noite, Maceió, Lagoa. Gente, é muito gratificante, né, eu chegar em lugares distantes de mim, né? Eu tô no Rio de Janeiro. E aí a grande beleza do digital, a grande beleza do online, que facilita esse acesso, facilita a nossa comunicação, e é muito maravilhoso isso, né? Vamos lá. E o que aconteceu na semana passada? Eu liberei 3 aulas, dos 3 pilares fundamentais, baseado no meu método, que é a percepção, a mobilidade e o movimento. Nessa ordem, a gente não pode inverter a ordem. Com isso, surgiram algumas dúvidas nos grupos, né? Então, eu abria os grupos para tirar as dúvidas das pessoas. Surgiram algumas dúvidas no privado. Enfim, e aí uma dúvida que surgiu, que eu trouxe na primeira aula de percepção, que eu falei um pouco de avaliação, eu trouxe a escala de Sunnybrook. E aí surgiu um pouco de dúvida sobre a escala, né? Uma das escalas que a gente usa para avaliação. E eu queria que a gente falasse um pouquinho hoje pra gente encerrar a Semana da Paralisia Facial, até porque amanhã, segunda-feira, às 7 horas da manhã, abrem as inscrições para a próxima turma do curso de capacitação. E aí deixa eu falar um pouquinho de como vai ser isso, né? Então a próxima turma do curso de capacitação, a gente vai fazer uma coisa completamente inovadora, que a gente nunca fez antes aqui. Então quem se inscrever no curso de capacitação, dessa vez o curso ele vai ser totalmente online, com aulas gravadas, para você assistir de onde, quando você quiser. Então isso traz uma flexibilidade maior de horário. Boa noite, vem chegando, pessoal. Tem um monte de gente querida aí. E aí, então, o curso de capacitação, ele é online, exclusivamente online, onde você consegue assistir no seu tempo, no seu ritmo, facilitando, ó, Evandro aí, ó. Evandro, meu aluno já de longa data. Evandro, depois escreve aqui como foi pra você participar do curso de capacitação, se vale a pena realmente fazer. Tem muitos alunos queridos, né, que inclusive amanhã eu venho fazer uma live com uma aluna minha do curso de capacitação, vai ser muito legal, ela vai contar a história dela de superação, o progresso dela, a transformação a partir do meu método. E aí quem se inscrever nessa primeira turma, quem se inscrever amanhã no curso de capacitação às 7 horas da manhã, eu vou liberar o link para vocês às 7 horas da manhã. Quem tiver no grupo, né, de acesso. Então, quem se inscrever amanhã vai ter direito a 10 mentorias ao vivo comigo. O que acontecia? Antes, eu fazia as mentorias no início, né? Quem se inscrevia no curso, a gente tinha mentoria ali nos 2 primeiros meses e a gente encerrava o curso. Quando eu comecei a perceber que os alunos ficavam meio perdidos depois, porque a dúvida, ela vai vir depois que você concluir o curso. E durante o curso, surgem algumas dúvidas, mas no dia a dia, vinham as dúvidas depois. E eu sentia que os alunos ficavam um pouco perdidos. E aí nessa próxima turma, a gente vai fazer 10 mentorias ao vivo, uma por mês, onde você vai conseguir trazer os seus casos mais desafiadores para eu conseguir te ajudar, nessa tomada de decisão com os seus pacientes. Evandro, se você quiser participar das mentorias, fala com a minha equipe, fala com a gente, tá? Quem já foi meu aluno vai poder entrar nas mentorias, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. E aí nessa próxima turma, a gente vai ter direito a 10 mentorias, então você vai ter o meu acompanhamento por 10 meses nas mentorias, uma mentoria por mês. E quem entrar na próxima turma também vai ganhar de bônus o curso de bandagem, o curso completo de bandagem. Não só antes eu trazia também nas turmas alguma coisa de bandagem, porque a bandagem é fundamental para o fechamento ocular. Não há nada melhor para os pacientes do que o fechamento ocular. E aí ficava faltando uma coisa ou outra. Então, o curso de bandagem completo. Até tem uma aluna da turma passada que também trabalha com bruxismo. Então, o que eu trago para paralisia facial na bandagem ajudou ela com os pacientes de bruxismo. Então, isso é muito maravilhoso, tá?
Então vamos lá. Quando quem entrar amanhã para a próxima turma do curso de capacitação, vai ter 2 bônus fundamentais. Então você vai receber 3 cursos. Você vai entrar em um curso e vai receber 3. O curso de capacitação completo, online, para você assistir de onde e quando você quiser no seu ritmo. O curso de bandagem completo e as 10 mentorias ao vivo comigo, uma por mês, para que você consiga ter esse acompanhamento com os seus casos mais difíceis. Certo? E aí vamos lá. O primeiro inscrito, muitos de vocês sempre gostam aqui dessas faces, né, da fase flácida e da fase crônica, que ajuda muito no entendimento das aulas e que ajuda muito na demonstração para os nossos pacientes, porque às vezes os pacientes eles perguntam algumas coisas e a gente às vezes não sabe como responder. E aí com essas faces, nas fases flácida e crônica, e muita gente sempre me perguntou: Priscila, onde você fez, onde você comprou, o que foi? Quem se inscrever amanhã às 7 horas da manhã, a primeira pessoa a se inscrever vai ganhar uma réplica dessas cabeças. Então, ó, se prepara. Quem for o primeiro inscrito ganha uma cabeça de cada na fase flácida e na fase crônica, tá? Então, o primeiro inscrito vai ganhar a réplica das cabeças. Escreve aí pra mim se você quer a réplica. Quem que vai concorrer aí amanhã a uma das cabeças? Escreve aí pra mim. Quem quer? Fala, eu quero. Mas enfim, voltando aí à nossa live de hoje, né? Vamos pensar juntos o seguinte, sobre a escala de Sunnybrook. Então amanhã às 7 horas da manhã, o primeiro inscrito vai receber. E aí eu não falei uma coisa muito importante. O primeiro inscrito recebe as cabeças e os 5 primeiros inscritos recebem um kit, que é o kit da bolsinha térmica, que aquece instantaneamente. É muito bom pra gente usar nos pacientes na hora que a gente precisa e pra gente indicar os pacientes a usarem. Vai receber um rolo de bandagem pra já começar a tratar e algumas ferramentas aqui do Instituto que eu ainda não posso mostrar, tá? Então, algumas coisas que você vai receber nesse kit. Então, os 5 primeiros vão ganhar esse kit de atendimento para já começar a tratar com uma bolsa térmica que aquece instantaneamente, um rolo de bandagem que eu vou mandar para sua casa, desde que vocês estejam no Brasil, tá? Fora do Brasil eu não consigo mandar. Certo? Então, recapitulando. Amanhã abrem as inscrições às 7 horas da manhã. Quem se inscrever no curso de capacitação ganha mais 2. O curso de bandagem completo e as 10 mentorias ao vivo comigo, algo que eu nunca fiz antes, tá? Então vocês vão pagar por 3 cursos pelo preço de 1 com desconto. Só se, o valor que tá, se vocês entrassem só no curso de capacitação com o valor atual, que isso já vai permanecer pro ano que vem, talvez a gente aumente pro ano que vem. Evandro, fala com a minha equipe que a gente vende, tá? A gente vende sim. E a gente vai começar a disponibilizar depois as cabeças para vocês. Ainda não, mas daqui a pouquinho. Quem quiser comprar as cabeças também vai estar disponível. Certo, gente? Vamos lá. E o curso, quem entrar para essa turma entra em um curso, ganha 3 e vai pagar um desconto se entrasse no primeiro. Então, assim, você vai pagar muito mais barato do que se você entrasse em um curso só, tá? E você consegue parcelar em 12 vezes. Então, entra no link, entra no grupo, tem o WhatsApp para vocês entrarem. E aí depois eu mando para vocês, pode me mandar direct que a gente tá respondendo até amanhã. E a gente manda o link amanhã às 7 horas da manhã para vocês se inscreverem. Enfim, vamos lá. Vamos falar da escala de Sunnybrook, certo? Como é que vai funcionar a escala de Sunnybrook? Na escala de Sunnybrook, a gente tem 3 colunas. A coluna A, a coluna B e a coluna C. Certo? Então, na coluna A, a gente vai avaliar o paciente em repouso. Na coluna B, a gente vai avaliar o paciente em movimento. Na coluna C, a gente vai avaliar o paciente com as cincinesias, com os movimentos involuntários, tá? O que acontece? Muitos de nós estamos... Fabiano, a gente tá tentando ver se a gente consegue ao longo da semana esse parcelamento inteligente no boleto, tá? A gente ainda não conseguiu, porque para fazer isso a gente precisa ter uma financiadora que faça todo esse trâmite do boleto.
Então assim que a gente tiver, a gente avisa pra vocês. Amanhã só vai ser pelo cartão de crédito. Mas o que a gente tá fazendo é o pagamento flexível com a gente. Então, se você quiser fazer o Pix de um valor e o pagamento no cartão em outro, a gente consegue fazer essa flexibilidade, tá? Fala com a minha equipe, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente tem... Antes disso, né? O que a gente está muito acostumado a fazer? A ter a escala de Haus-Brackmann. Que a escala de Haus-Brackmann, a gente tem 6 graus, né? Onde o primeiro grau é o grau de paralisia suave, né? Quem não tem nada. E o grau 6 é quem tem uma paralisia facial completa. A gente está muito acostumado, o paciente chega pra gente e fala: o médico disse que eu tenho uma paralisia facial grau 3, grau 4. Só que a escala de Haus-Brackmann, ela não é quantitativa. Ela não traz pra gente valores, evolução, vai muito do avaliador. Às vezes gera muita dúvida se eu avalio, se outra pessoa avalia. Às vezes pode classificar no grau 3, pode classificar no grau 4, e isso gera um pouco de dúvida aí. Já a escala de Sunnybrook, ela é quantitativa, tá? A gente consegue tangibilizar um pouco maior isso, a gente consegue, algo mais palpável, tá? Por isso que é muito importante que a gente aprenda sobre ela. Então, quando a gente tem aqui a coluna A, eu vou ter o paciente em repouso. Então, o paciente vai ficar na minha frente e eu vou observar. Lembra do que eu trago o conceito de observação lá na minha avaliação e na percepção? É isso. E o primeiro que a gente vai olhar é a questão do olho, tá? Então, no olho, a gente vai pontuar se esse paciente está com uma fenda palpebral, tá? Se o olho tá normal, sempre em relação ao outro. Eu sempre vou comparar o lado da paralisia com o outro lado, tá? Então, se o olho tá normal, se ele tá mais estreito ou se ele tá mais largo. E aí eu vou diferenciar isso. E aí vamos já começar a pensar aqui comigo, baseado nas fases. Se o paciente tem uma fenda palpebral mais estreita, o que é isso para vocês? Se essa fenda palpebral tá mais estreita, é uma fase flácida ou é uma fase crônica? Conta aí pra mim. Então, decidir a fase do paciente, né, determinar e classificar o paciente na fase, já começa na escala. É isso, Suelen. Exatamente. Se essa fenda palpebral tá mais estreita, isso já indica pra mim uma fase crônica, onde esse olho tá menorzinho. E aí aqui embaixo é uma fenda palpebral mais larga, é um olho maior. E aí o que indica pra mim uma fenda palpebral mais aberta? Um paciente numa fase flácida. Então, a própria classificação aqui na escala de Haus-Brackmann, aqui na escala de Sunnybrook, ela já vai induzindo para mim a fase do paciente. Certo? Tá muito rápido? Tá bom assim. Vamos lá, vamos juntos. Então aqui, ó, e aí se o paciente ele em relação ao olho, tá normal, eu marco 0. O normal é igual ao lado, do lado sadio, tá? Se ele tá mais estreito, eu marco 1. Se ele tá mais largo, eu marco 1. E se ele fez alguma cirurgia palpebral, eu também vou marcar 1. Tá bom? Então eu vou escolher ali uma marcação. Então vamos supor que esse paciente ele tá mais estreito. Eu marquei aqui 1. Tá? Vamos juntos. Depois eu preciso avaliar a prega nasolabial, essa prega aqui. E aí o que ela diz pra mim? A prega tá normal, é normal em relação ao outro lado, certo? Eu vou marcar 0. Se tá ausente, um lado sadio tem e o lado da paralisia não tem, tá ausente, eu marco 2. Se ela tá menos pronunciada em relação ao outro lado, ou se ela tá mais pronunciada em relação ao outro lado. Se esse sulco nasolabial, né, essa prega nasolabial, ela tá ausente, o que indica pra mim? Que o lado sadio tá puxando um pouquinho mais. E qual é o paciente que tem o lado sadio puxando mais? Fase flácida ou fase crônica?
Responde aí pra mim. Vamos lá, quero vocês hoje aqui comigo. Não vim aqui domingão à toa não, quero vocês aqui comigo, vambora. Então lembra, é isso, Evandro? Não, Evandro, vambora, é flácido. É flácido. Se o paciente tá aqui com o lado sadio puxando mais, o lado sadio puxando mais é flácido. Então aqui eu marcaria ausente. Ou quando ele tem uma prega menos pronunciada, isso tá me dizendo que esse paciente está entrando numa fase de recuperação. Certo? Estão me acompanhando? E se ele tem uma prega mais acentuada, ele tá com o lado da paralisia repuxando. É uma fase crônica. Certo? Então vamos lá. Se eu marquei estreita aqui em cima, eu vou marcar mais pronunciada embaixo. Marquei 1. Tá? Vamos lá. E aí ele traz a classificação da boca. Se a boca tá normal, vai ser 0. Se a boca vai estar com a comissura mais caída, é um tipo de paciente. E se ele tá com a comissura mais elevada, é outro tipo de paciente. Vamos lá. Um paciente com a comissura mais caída, qual é a fase? Onde ele começa a ter essa bochechinha em saco aqui. Qual é a fase? Para uma boca com a comissura mais caída. Vamos, gente, vem comigo. Fase flácida. Lili, eu acho que você tinha que entrar na próxima turma, tá? Pra reciclar aí tudo que você já viveu comigo. Essa turma tá imperdível. Fase flácida. Já com a comissura mais elevada, é uma fase crônica. Então, a própria escala de Sunnybrook, quando a gente sabe... Lembra que eu falei na primeira aula de percepção? Que eu falei assim, quando a gente sabe o que a gente quer perceber, a gente sabe como tratar? Porque se eu não sei o que eu quero ver, tratar fica mais difícil, né? Então eu preciso saber o que eu procuro para eu saber tratar do meu paciente. Então aqui já vai dando pra gente alguns indícios. Então aqui, ó, se eu boto uma comissura mais elevada, vou marcar 1. E aí, então, eu avaliei o olho, avaliei a prega nasolabial e a boca. Vou somar essa pontuação. 1 com 1 com 1 dá 3. Então, nessa coluna A, eu fiz 3 pontos. Tá invertido aí pra vocês, né? Fiz 3 pontos. Vamos seguir comigo. Na coluna B, são os movimentos do paciente. Então, a gente vai pedir para ele movimentar. E o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o movimento, mas eu sempre vou comparar com o outro lado, tá? É claro que se for um paciente bilateral, é mais difícil o processo. Talvez essa escala não vá funcionar, tá? Eu preciso avaliar a elevação da sobrancelha, eu preciso avaliar o fechamento suave dos olhos, eu preciso avaliar o sorriso mostrando os dentes, o franzir do nariz, que é o cheiro ruim, e o franzir dos lábios, que é o bico. Então eu vou avaliar esses 5 movimentos nessa escala, tá? Mas no nosso dia a dia a gente vai avaliar todos os movimentos do paciente, certo? E aí eu vou pontuar de 1 a 5, sendo que 1 é ausência de movimento e 5 é o movimento completo. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho esses 5 movimentos e eu vou pontuar de 1 a 5, onde 1 o paciente não tem movimento e 5 ele tem movimento completo. Tudo bem? Então aqui eu vou inventar uma pontuação, tá? Para elevação da sobrancelha, ele tem 3. Para franzir vou marcar 1 e 1, tá? 3 com 4 dá 7, tá? Inventei uma pontuação aqui. Tenho 7. Na coluna B, eu marquei 7. Na coluna A, eu marquei 3. Já tenho 10 pontos aí. Tudo bem? Vamos continuar aqui comigo. Na coluna C,
Na coluna C, eu vou avaliar as cincinesias. Se eu já disse para vocês que esse paciente ele tem um olho mais estreito, uma fenda, né, mais fechada, uma prega nasolabial mais acentuada e uma comissura mais elevada, eu tô falando de um paciente crônico. Então, num paciente crônico, em geral, a gente vai avaliar essas cincinesias. Num paciente flácido, muito provavelmente, a gente vai marcar 0 para tudo. Então, aqui na cincinesia, eu vou ter a pontuação de 0 a 3, onde 0 é sem cincinesia e 3 é uma cincinesia muito grave. Onde a gente tem uma movimentação grosseira de muitos músculos. Então eu vou avaliar para cada movimentação, para cada movimento de elevar a sobrancelha, fechamento suave dos olhos, sorriso mostrando os dentes, cheiro ruim e bico, eu vou avaliar tudo isso aqui e vou pontuar de 0 a 3. Vamos supor que eu marque 1 também para tudo. Então eu tenho 5, eu pontuei 5 aqui. Certo? Então, se eu pontuei 5, eu tinha todos esses pontos. Só que para eu classificar essa tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a pontuação final, vai ser B, menos A menos C. Então, eu vou chegar... Não, calma que eu falei besteira aqui para vocês. Falei besteira. Eu vou pegar essa pontuação e vou multiplicar por 5, que vai dar 15. Eu vou multiplicar essa pontuação por 4, que vai dar 28. E essa pontuação é só 5. Tudo bem? Faz aí pra mim o cálculo aí, vocês. 28 menos 15 menos 5. Essa é a pontuação final. Então, recapitulando. Eu vou somar a pontuação da tabela A, da coluna A, multiplicar por 5. Vou somar a pontuação da coluna B, multiplicar por 4. Vou somar a pontuação da tabela C e multiplicar por nada. A minha pontuação final para esse paciente aqui, né, esse paciente imaginário, vai ser 28 menos 13, tá? Menos 5. 28 menos 13 vai dar 15. 15 menos 5 dá 10. Então a pontuação do meu paciente aqui imaginário vai ser de 10. Tá fazendo sentido para vocês? Foi esse entendimento? A tabela para quem não tem paralisia facial vale 100 pontos. Se eu chegar, cada vez que eu chegar mais próximo de 100, o paciente aqui que eu tô falando, imaginário que eu tô traçando, tem 10 pontos. E aí o paciente ele vai evoluindo. À medida que o paciente for evoluindo, ele sai de 10, ele vai para 50, ele vai para 70. Tá dizendo que ele tá melhor. Tá dizendo que ele tá cada vez melhor. Quanto mais próximo de 100 o paciente estiver, melhor vai ser. Certo, gente? Faz sentido isso? Me fala se tá abrindo um pouco mais o horizonte de vocês. Então, recapitulando. Quando a gente olha para um paciente e esse olho tá mais estreito, é um paciente crônico. Quando esse sulco tá mais acentuado, é um paciente crônico. Eu sempre vou comparar o lado da paralisia com o lado sadio. Shirley, vai ficar salva, tá? Eu não ia deixar salva não, mas eu conversei com a minha equipe e a gente vai deixar salva até amanhã, tá? Gente, lembra, amanhã às 7 horas da manhã eu tô mandando o link para vocês se inscreverem pra turma de capacitação, tá bom? Então, a escala de Sunnybrook, ela já vai direcionando a gente se o paciente é um paciente crônico, com características, né, de fase cincinética, ou se é um paciente numa fase flácida, tá? Então, toda a minha comparação, toda a minha
comparando um lado com o outro, certo? Então, cada vez que esse paciente ele tem a pontuação mais próximo de 100, melhor vai ser a evolução dele. Tudo bem? Mas a gente tem outras escalas. No curso de capacitação eu trago a escala que eu mais uso, né? Que é a escala funcional, que é o que a gente vai entender se aquele movimento ele é 0, ele é não funcional, ele é funcional fraco ou funcional. Então existem outras escalas que vão guiar a gente, às vezes são escalas mais rápidas também. Depende muito do seu serviço. Se você tem um serviço onde você atende muitos pacientes, você precisa correr aí nesse processo, você precisa de uma escala. Se você tem um tempo maior, se você vai fazer uma pesquisa, você precisa de outra escala. É importante a gente saber de todas as escalas que existem que eu trago no curso de capacitação. Então, no curso de capacitação, você vai ter contato com tudo que há de mais atualizado em paralisia facial, com todas as escalas, com todos os tratamentos, e o tratamento que é o que há 18 anos eu venho desenvolvendo, que é a técnica de liberação e indução do movimento, que vai facilitar muito a progressão e evolução dos seus pacientes, né? Isso, todos os meus alunos falam isso, que depois que entraram para o curso de capacitação, era um aluno e voltou outra pessoa, né? Os pacientes relatam uma melhora muito mais palpável, tá? Às vezes você se sente patinando aí na evolução com seus pacientes, porque falta um gancho, né? E o que eu tenho falado para todo mundo que tem me procurado, você vai esperar até quando para você se capacitar? É claro que o curso de capacitação tem um custo, mas o custo de você não entrar é muito maior. O seu paciente espera isso de você, que você se qualifique, que você dê o seu melhor nos atendimentos. E eu tenho certeza que o curso de capacitação traz isso para você, tá? Eu já faço isso há muitos anos, são muitos anos ensinando paralisia facial e muitos anos tratando pacientes. Então, diariamente, eu estou em contato com os pacientes e trago para vocês aí o meu dia a dia, as minhas questões, o que eu venho observando, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida sobre as inscrições amanhã? Alguma dúvida sobre os 3 pilares que eu apresentei na semana da paralisia facial semana passada? Lembrando, na semana passada eu trouxe 3 aulas para vocês, para quem estava no grupo. Nessas 3 aulas, elas só vão ficar até amanhã, tá? Então amanhã a gente encerra o acesso delas, porque me pediram muito, elas só ficariam até hoje, mas me pediram muito para que eu deixasse até amanhã e eu vou deixar, tá? Mais alguma dúvida aí para vocês? Alguém quer entrar e falar comigo? Algum fisioterapeuta? Algum fisioterapeuta quer entrar e falar comigo? Aline, você que mandou mensagem pra gente que você quer garantir os bonecos amanhã. Quer falar comigo? Quer entrar aqui e tirar alguma dúvida? Certo, gente? Então deixa eu recapitular mais uma vez. Amanhã, às 7 horas da manhã, abrem as inscrições para a próxima turma de capacitação. Quem entrar nessa próxima turma terá 2 bônus, tá? 2 bônus incríveis. 10 mentorias ao vivo comigo durante 10 meses. Eu tenho mais umas surpresas que eu vou trazer para a próxima turma, mas eu ainda não posso contar, tá? Eu ainda não posso contar que eu tô tentando algumas coisas para a próxima turma. Eu ainda não posso contar, só vou contar para quando a turma se inscrever, tá? Enfim, essa próxima turma promete muitas novidades. E eu não queria deixar pro ano que vem, assim como eu recomendo que você não deixe pro ano que vem. Porque a gente vai esperar até quando pra gente se capacitar, pra gente alavancar a nossa carreira, né? Várias alunas minhas que já entraram no curso de capacitação se tornaram referência nas suas cidades. Então, o atendimento de paralisia facial, os pacientes, é algo que vem aumentando, né, ao longo dos tempos. E, gente, assim, eu vou abrir meu coração pra vocês. É muito triste eu receber um paciente que passou por um tratamento inadequado. É muito triste. Eu canso de receber inúmeros pacientes que passaram por um atendimento que fez eletroestimulação, que fez gelo, que fez mímica forçada. O mínimo que a gente precisa é se atualizar. Não dá mais para eu fazer algo
Não dá mais para fazer algo que seja ultrapassado e não dá mais para fazer algo que seja errado. Eletroestimulação é errado para os nossos pacientes, por exemplo. E eu canso de ver pacientes chegando aqui para mim com essa característica. Certo? Então a oportunidade agora, eu não abro mais a turma esse ano, né? O ano já acabou, né, gente? Eu tô meio passada com isso, que o ano já acabou, as lojas já estão todas de Papai Noel. Isso é meio desesperador. Então, assim, eu acho que o que dá pra gente fazer ainda esse ano, se capacitar, se qualificar pra começar 2026 já com o pé direito, sabe? Chutando a porta e falando, ó, eu sou referência em paralisia facial, é isso, tá? Vocês estão me perguntando sobre o laser. O que eu acho, tá? Eu acho que o laser, ele ajuda numa fase inicial da paralisia, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais estudos pra bater o martelo, ó, o laser realmente numa fase crônica ajuda. Tá? Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual laser a gente tem, qual a frequência dele, qual a potência dele, se ele é um laser vermelho ou infravermelho e qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer uma fotobiomodulação a nível neural. E se é neural, eu preciso usar o laser infravermelho. Tá? Então, esse entendimento do meu objetivo com o laser, eu preciso ter para que eu use o laser correto. Um laser vermelho, ele não tem a profundidade que eu preciso. Tá? Então, o primeiro passo é isso. E aí, quando o paciente ele começa a apresentar uma cincinesia, para dor a gente também pode usar, eu acho que às vezes ele ajuda, mas a compressa morna é muito legal, tá? A compressa morna ajuda muito na dor do paciente. A compressa morna, ela começa a ser o melhor amigo do paciente. O paciente tem desconforto, o paciente tem queixas, o paciente tem um peso maior, no final do dia ele sente um maior desconforto, a compressa morna é fundamental. Certo? Então, voltando ao laser. Quando o paciente ele começa a apresentar uma cincinesia, eu suspendo o laser. Porque eu não acho que a gente tem estudos que são robustos para dizer que o laser ajuda realmente na paralisia facial. Tá? A gente não tem um protocolo determinado, tem um artigo que traz que a gente deveria fazer no máximo 80 joules e a gente faz por ponto. Tem uma coisa ou outra que a gente tem aí, mas não existe uma coisa assim, ó, é isso. Isso aqui efetivamente vai mudar o jogo da evolução, sabe? E você que é fisioterapeuta, vem cá comigo, assim, deixa eu te contar uma coisa aqui. Antes de pensar em laser, você tem a melhor ferramenta que você precisa. As mãos. Eu costumo dizer para os meus alunos que fazem o curso de capacitação, eu trago, né, a aplicação do laser nas aulas e tal. Não saia do meu curso comprando um laser. O laser é um aparelho caríssimo, tá? Um aparelho de laser custa hoje R$7.000. Para você sair comprando ele. Começa a atender. Começa a ter esse retorno financeiro. Você tem a melhor ferramenta que você precisa, as mãos. Assim como o paciente, ele tem as mãos dele. Tá bom? Edna, vamos lá. Eu tenho uma paciente com mais de 1 ano de paralisia e eu já tinha conseguido deixar o rosto dela harmonioso. E aí ela teve um pico hipertensivo que a gente regrediu novamente. O que se chama de regredir, Edna? Explica aí o que aconteceu com essa paciente, tá? Porque a gente tem que entender o seguinte, ela teve uma nova paralisia? Ela teve uma mudança de fase? Porque às vezes o que você está chamando de ela regrediu, essa regressão, é uma mudança de fase. Ela saiu de uma fase flácida, né? Flácida aqui, entrou numa fase de recuperação e evoluiu para uma fase crônica. Então, cuidado com esse entendimento do que é regressão, porque às vezes é só uma mudança de fase, tá? E outro ponto, quando o paciente ele se aborrece, ele passa por algum estresse, o rosto dele sente desconforto. Ele sente aumento da pressão, ele sente aumento da tensão no rosto, ele sente um peso maior, tá bom? Olha só, tem gente aí que tem paralisia facial, Vaô, beijo. Se capacitem nessa área. A gente precisa de vocês. Tem muito paciente que precisa de atendimento. Muito, não é pouco não, é muito. Há pouco tempo atrás eu botei no Instagram perguntando assim, você gostaria de ser atendido pela minha equipe? Naquele dia, 400 pessoas responderam. 400.
É muita gente que precisa de atendimento. É muita gente esperando por você. Certo? Qual a certificação? É como sou estudante, quase no segundo semestre posso fazer. Rosa, pode fazer, tá? Pode fazer. Porque se você já tá... Manda mensagem pra minha equipe, manda no WhatsApp, que a gente conversa pra eu entender em que momento você tá da faculdade, pra ver se você pode ou não pode fazer, tá? Manda pra gente. Até pra você conseguir aproveitar o curso de capacitação, tá? Shirley, uso de agulhamento a seco? Não uso, tá? Porque é doloroso pro paciente e eu não quero trazer face de dor pro paciente. Quanto maior for a face de dor, mais compensação ele faz. Eu não uso agulhamento a seco, tá bom? Minha paciente tem Alzheimer, encontra-se na fase crônica. Eu sou muito grata pelas suas aulas. Maravilha, Aline, muito obrigada. Te espero amanhã. Eu tô torcendo, Aline, eu tô torcendo por você. A Aline tá desde ontem mandando mensagem pra minha equipe, gente, falando eu quero a cabeça, eu quero a cabeça, eu quero a cabeça. 7 horas da manhã. Lili, vamos lá. Estou com uma paciente que retirou um tumor de parótida, fez muita eletro e hoje ela apresenta uma cincinesia significativa. Liliane, a gente primeiro tem que entender qual é a queixa principal dela, qual é a cincinesia primordial dela, tá? Entendendo isso, você vai para o conceito de mobilidade. Volta para a mobilidade. Avalia todas as áreas do rosto, todos os quadrantes, a mobilidade. Não tem mobilidade, trata a mobilidade. Depois você pensa em dissociar a cincinesia. Certo? Certo? Começa com esse pensamento. Qual é a cincinesia que mais incomoda? Vamos tentar focar nela. Mas antes disso, vai para a mobilidade, avalia a mobilidade e depois traz a questão do movimento, para você dissociar a cincinesia, tá? E outra, nunca faça movimento que reforce essa cincinesia, tá? Eu tenho recebido pacientes de outros colegas que fazem assim, o bico, faz o bico, só que o bico tá fechando o olho, o bico tá fechando o olho, o bico tá fechando o olho. Se eu tô treinando esse bico e o olho tá entrando, mais essa cincinesia vai ficar, tá? Então cuidado com isso. Paralisia facial devido a herpes zoster demora mais, Hansen Hunt? Marcele, depende, tá? Se a gente comparar Hansen Hunt com herpes simples, teoricamente Hansen Hunt é uma paralisia mais severa, tá? Mas não é sempre que isso acontece. Pode ser, mas pode não ser, tá? O que a gente precisa, antes de só pensar na causa, eu tenho que olhar para esse paciente e ver o que ele me apresenta, principalmente dentro de uma avaliação. Tá? Qual é a classificação dele? Qual é o perfil funcional dele? A partir desse perfil funcional, a gente vai classificar e vai tratar de acordo com a necessidade. Lembrem sempre, não tem protocolo de atendimento, não tem receita de bolo, não tem aqueles exercícios que a gente manda todo mundo fazer. Isso não existe, tá? Não tem receita de bolo. Eu preciso tratar individualmente o meu paciente. A bolsa morna, ela é usada dos dois lados. A gente vai usar dos dois lados. Eu preciso sempre tratar os dois lados. Me perguntaram nessa semana da paralisia facial por que eu trato o lado sadio. Gente, eles andam juntos. Se um lado tá flácido e o outro tá sobrecarregado, se eu não diminuir essa sobrecarga, eu não consigo ter essa flexibilidade. Tá bom? Não havia nenhuma cincinesia e depois desse pico hipertensivo veio olho em boca. Edna, não tem a ver com o pico hipertensivo. Não tem a ver. Tem a ver com a mudança de fase, tá? E às vezes tem a ver com o seu tratamento. Às vezes a gente não tá conduzindo... Porque assim, o que acontece, tá? O paciente, ele tá flácido. Ele entra numa fase de recuperação. E aí, ou ele vai pra alta ou ele vai pra fase crônica. Tá? Isso é claro. E às vezes... essa tensão, essa mudança de fase tem a ver com o tratamento que o fisioterapeuta está desempenhando, o fonoaudiólogo e o que o paciente faz no dia a dia. Por isso que você precisa ter um olhar muito atento para saber em que momento ele está mudando de fase. Porque às vezes, quando ele começa a fazer uma tensão, você precisa botar o pé no freio, recalcular a sua rota para que a gente não deixe evoluir para uma cincinesia. Certo? Então fica muito atenta. Não foi esse pico hipertensivo, tá?
Esse pico hipertensivo só potencializou uma coisa que já estava vindo. Então fica muito atenta para o que você está fazendo no dia a dia. Quais são as suas orientações. Por isso que eu falo muito para os meus alunos. O paciente chegou para você numa fase flácida, liga uma luz vermelha, liga um alerta aí vermelho. Existe cincinesia lá na frente. O que você faz hoje determina a cincinesia aparecer em maior ou menor intensidade. Porque ela pode aparecer, faz parte do percurso da paralisia facial. Mas o que a gente faz hoje com o paciente que está flácido aqui vai determinar essa evolução para a cronicidade dele. Tá? Então bota um alerta, bota uma lanterna vermelha e uma luz vermelha, porque é importante. Uma bandeira vermelha, né? A gente não fala, né, nas bandeiras vermelhas na ortopedia, tem bandeira vermelha na paralisia facial. Tá? Então assim, muito cuidado. Atendo paciente de lifting facial e algumas pacientes estão vindo com paralisia facial. Esse curso, com toda certeza, Cintia, com toda certeza, eu vou segurar na sua mão nesse processo do lifting facial. A questão do lifting facial tem muito a ver com como está sendo feita a abordagem na cirurgia, tá? O procedimento cirúrgico que está sendo feito. E aí os pacientes, eles começam a desenvolver uma paralisia de alguns dos ramos, não necessariamente em toda a face. Então vamos entender aqui uma coisa muito importante. A paralisia facial, né, o nervo facial está vindo lá de dentro, né? Ele vem do sulco bulbopontino, vem descendo e ele vai sair por esse foraminho aqui, vai se ramificar na face, ó, em 5 partes. Em 5 partes. E aí me perguntaram também lá no grupo, se o paciente não tem a hemiface completa, eu não posso dizer que é paralisia facial. Pode, mas é uma paralisia facial incompleta. Eu não peguei aqui, ó. Vai depender da localização da lesão. Então, se foi uma lesão cirúrgica, vamos supor que ele abriu aqui e só lesou aqui embaixo. Eu só vou ter o comprometimento dessa área, aonde esse ramo inerva. Já se a lesão é aqui, eu pego a hemiface completa. Tá? O curso ele vai capacitar vocês, fisioterapeutas, em qualquer paralisia facial. De paralisia facial de Bell, de paralisia facial de Haus-Brackmann, vou confundir todos os nomes, de Hansen-Hunt, de paralisia facial de Bell, de Hansen-Hunt, de estivanoma, de parótida e de lifting facial. Tá? Tenha certeza disso. Certo? Dijani, beijo, manda notícias suas. Ó, eu desconfio que justamente quando veio o pico hipertensivo, ela acabou evoluindo para a fase crônica. Edna, essa fase crônica já estava vindo, tá? Independente do pico hipertensivo. Tenha certeza disso. Já tem 2 meses que esse paciente de herpes zoster está na fase flácida, é assim mesmo? Não há tempo certo para mudar de fases? Marcele, o que é importante a gente saber qual é a gravidade dessa lesão, tá? Ele não tem movimento nenhum. Ele fez uma eletroneuromiografia. Como está sendo essa evolução dele? E se a gente está conduzindo da melhor forma, tá? A gente tem que entender se o paciente está plégico, tem 0 de movimento, não tem nada, tá? Ou se ele tem alguma coisa. Se ele vem ao longo desses 2 meses evoluindo de alguma forma, tá? Pra gente segurar isso. Mas às vezes a paralisia é arrastada mesmo, a evolução é arrastada, tá? Vamos lá. Morno, molhado, toalha morna é diferente? Marcele, me explica melhor isso que eu não entendi. Ela estava vivendo um momento de muito estresse na vida pessoal. O estresse, gente, atrapalha muito a evolução dos pacientes. O estresse e o frio. O frio enrijece mais, tá? Até quanto tempo depois de ter paralisia facial pode surgir as cincinesias? Até 1 ano depois pode aparecer cincenesia, tá? Por isso que eu sempre gosto de orientar muito bem os meus pacientes, para que todas essas orientações sejam bem cadeadas, para que em casa, na rotina dele, ele não faça nada que possa prejudicar. Até pra gente não aparecer uma cincinesia precoce. A cincinesia ela pode começar a aparecer com 5, 6 meses. Uma cincinesia com 3 meses é precoce demais. Tá? Algo muito errado aconteceu. Mas um paciente com 1 ano ainda pode aparecer cincinesia. Então dê alta para o seu paciente, uma alta supervisionada, tá? E qualquer coisa que ele sinta, ele precisa falar com você.
Certo? Calma aí que eu me perdi aqui de vocês. Evandro, se tem covinha no queixo, avalia a mobilidade dos depressores, avalia a língua e avalia o pescoço. E aí você vem pro peitoral. Tá? Pensa nessa área toda aqui. Vai vendo essa mobilidade. Lembra do conceito de centro e periferia. Traz isso para a periferia, não pensa só no centro. Traz para o conceito de centro e periferia. Vai avaliando a mobilidade. Onde não tiver mobilidade você entra. Porque essa covinha vai ser um encurtamento dos depressores. Tá? E do mentoniano também. É uma diferença nessa relação. Porque o mentoniano, ele sobe. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, gente. Não sei onde tá. Então aqui... Vamos lá. Aqui, ó, desce, aqui sobe. Então a relação desses três músculos tá desorganizada. E aí forma a covinha. Mas pode ser tensão na língua, avalia o pescoço, avalia o peitoral e avalia a mandíbula. Tá? E a relação com o orbicular. Então, no tratamento, a gente vai trazendo hipóteses, tá? Hipóteses que fazem sentido. E aí, na minha avaliação de mobilidade, eu vou determinar isso. Eu vou falar, ó, isso tá acontecendo desse jeito, e aí vou tratar e vou ver se melhorou. Tá? É mais ou menos o que a gente vai fazer sempre. Tá, Evandro? Qualquer coisa, manda mensagem, eu te ajudo. Tenho 5 anos, tive herpes zoster, olho ruim e boca torta. Aparecida... Não desista da sua evolução. Eu não sei se vocês viram aqui, gente, na segunda-feira, eu fiz uma live, segunda-feira passada, eu fiz a live com a Bárbara. A Bárbara foi minha aluna no curso de capacitação. E ela fez a live, e a live foi muito emocionante. Que depois do curso de capacitação, ela mudou completamente o padrão dela, né? O rosto dela é outro, porque ela começou a se tratar. Então, quem não assistiu, assista. Vale a pena assistir a última live. E ela teve paralisia facial há 22 anos atrás. 22 anos atrás com uma excelente resposta. Você indica bolsa morna, mas tem gente que usa toalha morna. Seria o mesmo estímulo? O único problema da toalha morna é que ela vai esfriar muito rápido. Tá? Então ela vai ficar fria muito rápido. Essa bolsa térmica, gente, olha o que acontece aqui. Ela tá fria, tá? Ela tá líquida. E aí eu aperto esse botãozinho aqui, ó. Ela vai começar a cristalizar. Ó. Cristalizou. E esquentou, tá quentinha. Isso é bom pra gente usar na terapia. Tá quentinha aqui, quentinha. Uso na terapia. Os pacientes levam essa compressa pra usar em casa, tá? Tá quente, pronto. Ele vai ficar um tempo ali, é claro que não vai ficar até ela esfriar, ela novinha assim, ela fica muito tempo, uma meia hora, mais de meia hora até quentinha. A toalha morna, eu indico a toalha morna para os pacientes que vão viajar. Então, pega a toalha, leva uma toalhinha ou pega a toalha de rosto do hotel, molha numa água quente e bota no rosto. Só que ele vai ter que esquentar com mais vezes, tá? Tá bom, Marcele? Mais alguma dúvida? O meu olho superior sobe e não desce. Lili, você já fez alguns procedimentos, então isso vai influenciar, tá? Eu uso bolsa térmica, eu esquento no micro-ondas, ó. Tem várias estratégias, tá? Essa aqui eu apertei, esquentou, pronto, resolveu minha vida. Nessa minha paciente, você acha que ainda devo usar o calor? Edna, com toda certeza. Com toda certeza. Tá? Edna, entra amanhã às 7 horas no curso de capacitação. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. Tenho muita certeza disso. Eu acho que a gente precisa, né? E o meu objetivo de estar aqui, de estar domingo com vocês, é mostrar pra vocês que existe um novo universo, que existe um mundo de paralisia facial, que a gente não sabia isso na faculdade. Isso não existia pra gente. E não dá mais pra gente tratar os pacientes com algo que eu aprendi na faculdade há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Primeiro que talvez você não tenha aprendido nada na faculdade. E o conceito lá de trás é completamente diferente do que a gente tem hoje, é completamente diferente do que eu trago pra vocês no curso de capacitação. Tá? Então, não dá pra você ter dúvida na frente do seu paciente. Não dá pra ter dúvida se aconteceu por isso ou por aquilo, se o que eu faço hoje vai atrapalhar. O que eu faço hoje é o melhor pro meu paciente.
certo? Realizar eletromiografia é bom para prognóstico? Depende, tá? A eletromiografia, ela diz pra gente uma condição, mas o que a gente vai fazer com o paciente não vai mudar muito. E aí tem que saber se esse paciente precisa fazer uma reconstrução cirúrgica ou não, tá? Depende muito do médico. Depende muito do médico em que momento fazer. Tem muita gente que não faz. Tem muita gente que não faz, tá? Tem muita gente que faz. Depende muito. Dependendo do paciente, não tem por que fazer, tá? Porque não vai mudar o que a gente vai fazer com ele no dia a dia, certo? Mais alguma dúvida, gente? Vamos recapitular. Amanhã, às 7 horas da manhã, abre as inscrições para o curso de capacitação. Quem se inscrever amanhã ganha de bônus 2 cursos a mais. O curso de bandagem completo e o curso das mentorias. Dessa vez são 10 mentorias. Eu nunca fiz isso antes. A minha equipe ainda virou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, tenho certeza que eu vou fazer isso. Eu quero segurar cada vez mais na mão dos meus alunos. Eu quero ter eles de perto, eu quero saber como eles estão evoluindo, tá? Eu preciso segurar na sua mão e te ajudar a evoluir mais. Sabe por quê, gente? Tá aqui é missão de vida. Há 18 anos eu trabalho com paciente de paralisia facial. Há 18 anos eu escuto histórias de muita dor. A gente acha, desculpa a minha emoção, mas é genuína. A gente acha que paralisia facial é bobagem. Bobagem. Perdeu a mímica facial, bobagem. Faz meia dúzia de mímica que volta. Quem dera que fosse assim. Quem dera. São muitos pacientes que não foi só a paralisia. A vida paralisou. São muitos pacientes que perderam a identidade. São muitos pacientes que não se reconhecem mais. São muitos pacientes que estão sofrendo. E às vezes eu vejo muitos profissionais banalizando o que é paralisia facial. E eu te pergunto, se você fosse o seu paciente, você se trataria com você? Você seria o seu fisioterapeuta? Parece bobagem a paralisia facial, mas se fosse no seu rosto, ia ser molezinha? Se você tivesse paralisia facial hoje, você acordaria amanhã e iria trabalhar da mesma forma? Por isso que eu tô aqui em pleno domingo falando com você, fisioterapeuta. Você precisa mais, você pode mais, porque os pacientes precisam de você. Não dá mais para você não se capacitar. Há uns meses atrás, eu tinha uma paciente que eu tinha um atendimento com ela numa segunda-feira e a gente tentava o contato, ela sumiu. Ela sumiu. Essa paciente sumiu. Ela só foi responder a gente no final da semana. E essa paciente, gente, tinha tentado suicídio. Isso é muito sério. Isso é sério demais. E as pessoas falam, paralisia facial? Bobagem, mastiga chiclete e volta. É o seu rosto. É a sua imagem. Pensa hoje, você, fisioterapeuta, se você tivesse paralisia facial agora, amanhã a sua vida estaria do mesmo jeito? Amanhã você faria a mesma coisa como se nada tivesse acontecido? Se coloca no lugar do seu paciente. É isso que ele espera de você. E é por isso que eu tô aqui, em pleno domingo, para conversar com você. Certo, gente? Desculpa a minha emoção, mas é minha missão de vida tá aqui. A paralisia facial me escolheu.
Lá atrás, quando eu quis fazer fisioterapia, eu tinha um objetivo. Meu objetivo não era trabalhar com adulto, era trabalhar com criança. Ao longo da faculdade, eu mudei esse processo até eu atender no final do estágio de neurologia uma paciente com paralisia facial que ela tinha tido um schwannoma. Muitos de vocês já sabem essa história. E aí eu começo a atender paralisia facial, começo a me dedicar e eu também tinha insegurança com o que eu fazia. E eu me perguntava se estava certo o que eu fazia. E comecei a estudar, comecei a me dedicar. E aí eu desenvolvi o método, desenvolvi toda uma vida, uma carreira baseada em paralisia facial. Hoje a gente tem aqui um instituto que é só paralisia facial. Porque os pacientes precisam da gente. Certo, gente? Desculpa a minha emoção, mas é muito sério o que eu faço. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço, com os meus pacientes. Isso aqui é missão de vida. É propósito. É ideal. E o meu ideal é chegar no mundo, eu quero chegar no mundo com a minha voz falando de paralisia facial. Marceli, a gente pensa nisso, né? Os pacientes que não conseguem pagar, a gente traz e conversa com eles aqui no Instituto. Eu faço várias promoções aqui no Instituto para eu ajudar da melhor forma. Tá? Se você é paciente, está aqui me ouvindo, fala com a gente, manda mensagem pra gente. Vamos pensar junto como a gente resolve isso, tá? Então, eu e a minha equipe, a gente está aberto a receber todo mundo. Entendo que tem uma questão financeira por trás disso. Então, tem paciente que a gente faz um parcelamento quase que infinito aí. Manda mensagem pra gente, tá? Manda mensagem pra gente que a gente vai tentar administrar da melhor forma possível. Tudo bem? Eu tive paralisia facial aos 18 anos, hoje estou com 49. Na época fiz um ano de físio com choques no rosto e hoje carrego sequelas. É isso. Não dá mais pra gente viver dessa forma. Não dá mais. Certo, meu povo? Então, vamos embora. Se ninguém tem mais dúvida. Amanhã, às 7 horas da manhã, abre as inscrições para o curso de capacitação. Eu espero você. Eu espero você amanhã comigo. Vem comigo trazer melhores resultados para os seus pacientes. Vem entrar e se tornar um facilitador. Eu preciso formar um time grande, gente. Eu quero que minha mensagem chegue no mundo. Eu vou pro mundo. Mas eu vou começar por você. Porque não é só o mundo que precisa me ouvir. É você ajudando o seu paciente no 1 a 1. É aquela pessoa que está desestimulada, que já não sabe mais o caminho que ela precisa seguir. Você precisa guiar. Você se formou em fisioterapeuta, você se formou em fisioterapia, você fez um juramento e você precisa dar o seu melhor. Certo? Horário de Brasília, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Eu abro as inscrições, entra no grupo. Se você não tá no grupo, manda mensagem no direct que eu e minha equipe ainda vamos responder hoje. 7 horas da manhã para você ganhar o primeiro lugar, tá? E os 5 primeiros vão ganhar o kit, certo? Então o kit com bandagem e a bolsa térmica e mais as ferramentas de atendimento que ainda são confidenciais, certo? Eu gostaria de fazer o tratamento com vocês, mas o meu medo é não poder pagar. Elaine, manda mensagem pra gente. Fala com a minha equipe, fala com a Fernanda, tá? Manda mensagem amanhã, tá bom? Gente, ó, beijo grande, conto com vocês pra gente mudar o mundo. Vocês vão mudar o mundo comigo, o mundo dos pacientes com paralisia facial. Quando eu entrei na faculdade eu queria mudar o mundo todo, mas hoje eu consigo mudar o mundo dos pacientes que a gente atende, o mundo das pessoas com paralisia facial, e eu convido você, fisioterapeuta, a fazer isso também, certo? Ó, beijo grande, boa noite, até amanhã. Amanhã eu volto aqui 7 horas da noite com live também, tá? Vocês vão me aguentar aí por um bom tempo, certo, gente? Ó, beijo, boa semana. Essa live não ia ficar gravada, mas vai ficar, tá? Beijo, gente, beijo, até amanhã. Amanhã eu volto nesse horário. Beijo, tchau, tchau.